A receita de hoje é extremamente fácil e deliciosa, e eu tenho certeza que você vai adorar. Então já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receita fácil. Em uma tigela vamos adicionar 100 ml de água morna. Em seguida vamos adicionar 170 ml de leite. Adicione também 50 ml de óleo. Adicione uma colher de sopa de açúcar. E por fim vamos adicionar 10 gramas de fermento biológico seco. Agora com o auxílio de uma colher vamos misturar tudo isso muito bem. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Vamos adicionar uma clara de ovo. A gema dessa clara reserve para o final. Vamos adicionar também 2 xícaras e meia de farinha de trigo, mas não vamos adicionar de uma vez, adicione aos poucos. Acrescente meia colher de chá de sal. Vamos misturar tudo isso até que se homogeneize por completo, e continuar adicionando a farinha até que você adicione tudo. E quando você estiver adicionando e não conseguir mais misturar com a colher, você vai deixar a colher de lado e começar a misturar com as mãos. Se você chegou até aqui é sinal que está gostando da nossa receita, então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Pra você não vai custar nada e pra nós vai fazer toda a diferença. Este é o ponto ideal. Depois de ter adicionado toda a farinha e a massa homogeneizada, eu ainda continuei misturando por mais 5 minutos. Deixe essa massa no formato de uma bola e coloque ela dentro da tigela novamente. E em seguida, vamos cobrir essa massa com um pano de prato ou um plástico filme e deixar ela crescer por 30 minutos, ou até que essa massa dobre de tamanho. Retire o plástico filme e coloque sua mão por cima dessa massa para que saia todo o ar dela. Em seguida, você vai pegar essa massa e passar para a mesa polvilhada com um pouco de farinha. Agora é só deixar ela no formato de uma bola novamente. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Com uma faca ou um cortador de massa, vamos dividir essa massa ao meio. E em seguida, dividir ela em pedaços iguais até dar 9 pedaços. Depois é só pegar esses pedaços de massa e bolear até virar uma bolinha. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários, corre lá e já coloca para baixar. Com o auxílio de um rolo ou uma garrafa, vamos abrir essas bolinhas em formato de círculo. Deixe essa massa com uma espessura não muito fina e nem muito grossa. Vamos passar uma dessas massas para dentro de um prato grande. E em seguida vamos pincelar um pouco de manteiga derretida por cima. Se você não tiver manteiga, pode usar óleo. Você vai colocar uma outra massa por cima dessa massa que já está no prato. Fazer o mesmo processo de pincelar um pouco de manteiga por cima e colocar outra massa até você adicionar todas elas. Apenas a última massa que você não vai pincelar manteiga por cima. Com um plástico filme, vamos cobrir essa massa e deixar ela descansar de 10 a 15 minutos. Depois de ter passado o tempo, retire o plástico filme e coloque essa massa em cima de uma mesa polvilhada com um pouco de farinha. E com o auxílio de um rolo ou uma garrafa, você vai abrir essa massa e deixar ela no formato de um círculo. Vai ficar uma massa bem grande e a espessura dela não é nem muito fina e nem muito grossa. Vamos utilizar uma faca ou um cortador de pizza para cortar essa massa em tiras. Essas tiras vão lembrar pedaços de pizza, só que um pouco mais fino. Vamos tentar cortar essas tiras com tamanhos iguais. Faça um pequeno corte também na base de cada tira, igual estamos mostrando. Vamos adicionar 100 gramas de queijo triturado por cima de cada tira dessa. Eu utilizei o queijo mussarela, mas você pode adicionar o que você mais gostar. Agora não tem segredo, você vai pegar essas tiras e enrolar todas elas, igual estamos mostrando. Este é o formato que queremos, é só você repetir com as demais. Depois de ter enrolado todas as tiras, vamos passar elas para dentro de uma assadeira untada com manteiga e farinha. E em seguida vamos utilizar aquela gema que reservamos lá no começo da receita, com mais uma colher de leite para pincelar por cima de tudo isso. Depois é só você levar ao forno pré-aquecido a 250 graus e deixar assar de 25 a 35 minutos. E a nossa receita já está pronta, ela fica super crocante por fora e macia por dentro. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita, tchau!